pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, episódio 27 do Podgel. Hoje a gente vai falar sobre os conflitos no continente africano. Vamos entender aí um pouco mais sobre os motivos desses conflitos, dos principais conflitos aqui no continente africano e conhecer um pouco mais sobre esse continente tão rico e tão pobre ao mesmo tempo. Vamos lá? Bem, o continente africano é palco de uma série de conflitos, consequência da intervenção colonialista dos europeus, principalmente no fim do século XIX e início do século XX. Esse processo de intervenção interferiu diretamente nas condições políticas, econômicas e sociais da população africana. Os conflitos na África eles são basicamente motivados por disputas territoriais, golpes de Estado que geram crises políticas, rivalidades tribais motivadas por questões étnicas ou religiosas, disputas por água e recursos minerais e imersão do povo na miséria. Essas motivações são provenientes do processo de colonização do continente, da Guerra Fria, da intervenção de terceiros estados e de eleições conturbadas. A Conferência de Berlim, que ocorreu entre novembro de 1884 e fevereiro de 1885 e foi proposta pelo chanceler alemão Otto von Bismarck, definiu a divisão do continente africano pelos colonizadores europeus de acordo com os interesses deles, desprezando as diferenças étnicas e culturais da população local. Ao longo do período da Primeira Guerra Mundial, 90% do território africano estava sob domínio europeu. Olha isso. As diversas comunidades, muitas vezes rivais, que historicamente viviam em conflito, foram colocadas em um mesmo território, enquanto grupos de uma mesma etnia foram separados. Após a Segunda Guerra Mundial, ocorre um intenso processo de independência das nações africanas. Mas esses novos países que se formaram sobre a mesma base territorial construída pelos colonizadores europeus acabava desrespeitando a cultura e a história dessas comunidades. Consequentemente, inúmeros conflitos étnicos pela disputa de poder foram desencadeados no interior desses países. Outro fator agravante para o surgimento de conflitos na África se refere ao baixo nível socioeconômico dos países africanos e à instalação de governos ditatoriais. Durante a Guerra Fria, segunda metade do século XX, que envolveu os Estados Unidos e a União Soviética, ocorreu o financiamento de armamentos para os países africanos, fornecendo aparato técnico e financeiro para os distintos grupos de guerrilheiros que muitas vezes possuíam e ainda possuem crianças que são forçadas, através de uma manipulação ideológica, a odiarem os seus diferentes grupos étnicos. Bem, vamos falar um pouco sobre os conflitos, especificamente sobre os conflitos africanos. E os principais conflitos no continente, eles acontecem nos seguintes países: no Sudão e no Sudão do Sul, na Nigéria, em Ruanda, em Mali, Burundi, República Democrática do Congo e em Angola. Vamos lá, vamos começar com o Sudão e o Sudão do Sul, que no caso do Sudão tem uma história marcada por muitos conflitos civis. É um país abundante em petróleo e em recursos minerais, como o ouro, por exemplo. A Primeira Guerra Civil Sudanesa aconteceu entre os anos de 1955 e 1972. Esse conflito bélico ele foi travado entre o governo do Sudão e rebeldes do Sul e tinha por objetivo a separação da região sul do Sudão. Essa guerra civil ela dizimou cerca de 500 mil pessoas, mas cessou com um acordo conhecido como Tratado de Addis Abeba, que firmou a independência e a autonomia da região do sul do Sudão, criando então o Sudão do Sul. Mas esse acordo foi rompido em 1983 e a guerra se reiniciou. E aí começa a Segunda Guerra Civil Sudanesa, que durou de 1983 até 2005. E nessa guerra houve um embate entre a parte norte do Sudão e a parte sul. A motivação desse conflito foi uma questão religiosa. O governo da região norte era muçulmano e tentou impor o código de leis do islamismo em todo o país. Mas a boa parte da população da região sul do Sudão era cristã ou animista. Nesse conflito que
perdurou aí cerca de 20 anos, né, morreram cerca de 2 milhões de pessoas. Em 2005 foi assinado um acordo de paz e isso fez com que, a partir daquele momento, surgisse a região autônoma do Sudão do Sul. Essas guerras sudanesas elas tiveram como consequência um quadro de miséria, de fome, doenças e muitos refugiados. Em 9 de julho de 2011, o Sudão do Sul torna-se um estado independente. Em 14 de julho desse ano, o Sudão do Sul torna-se também um membro das Nações Unidas e entra para a União Africana de Nações em 28 de julho de 2011. Então, só em 2011 houve efetivamente a independência, a separação efetiva do Sudão e do Sudão do Sul. Atualmente, o Sudão do Sul ele vive um quadro dramático de fome e tem enfrentado problemas em relação ao número de refugiados que se deslocaram para lá. O conflito mais atual, lá naquela região, no Sudão do Sul, é de ordem política e travado entre os rivais Salva Kiir, presidente do país, e Riek Machar, o maior líder rebelde sudanês. Essa guerra civil se estende desde o ano de 2013 e é motivada por esse conflito político e étnico, que vitimou mais de 10 mil pessoas e, claro, não permitiu que a economia do país pudesse crescer. A Nigéria é um outro país também com uma importância grande no continente africano e que também passa por conflitos, principalmente de ordem religiosa, e por disputa por recursos naturais. Na região norte desse país se concentram muçulmanos, na região sul se concentram os cristãos. O conflito entre essas duas ordens religiosas já deixou milhares de pessoas mortas desde 1953. Em 2009, o conflito iniciado pelo Boko Haram, que é uma organização terrorista, vitimou mais de 15 mil pessoas com o objetivo de combater princípios ocidentais. Em 2014, esse grupo radical islâmico ganhou notoriedade quando raptou cerca de 270 mulheres nigerianas para serem escravas sexuais e para serem usadas em combates. Já em 2017, segundo a Unicef, cerca de 83 crianças foram usadas como bombas pelo Boko Haram. Imagina isso. Com relação à disputa por recursos naturais, em 2010 houve um ataque no estado de Plateau, que é a região central da Nigéria. E nessa região que predominam cristãos, muitos muçulmanos também acabaram indo para lá, fazendo com que houvesse e ainda continue havendo uma disputa e contestação desses recursos naturais e também da terra. Esse conflito já vitimou cerca de 700 pessoas, deixando aproximadamente 500 mortos e 200 feridos. Em Ruanda, que é um outro país também com um histórico muito complicado de conflitos, que é um país do centro da faixa centro-oriental da África, é formada pelos grupos étnicos, os Hutus, que são cerca de 85% da população, e os Tutsis, que são a minoria que dominou o país por um longo período. Desde a colonização, acentuou-se aí uma grande rivalidade entre os Hutus e os Tutsis. Entre os anos de 90 e 94, ocorreu a Guerra Civil em Ruanda, e nessa época, a oposição formada pelos Tutsis atacou as tropas do governo, e o presidente naquela época era Juvenal Abiyarimana. Ele era Hutu. O maior desdobramento dessa guerra civil ocorre em 1994 e ficou conhecido como o presidente do país. Ele foi assassinado nesse momento. Os extremistas Hutus, então, eles começam um intenso massacre que vitimou quase 1 milhão de pessoas em Ruanda. Atualmente, como forma de evitar outros conflitos, é ilegal falar sobre etnia no país. O genocídio, além de dizimar o país, empobreceu ainda mais a população que hoje vive em estado de miséria. No Mali, que é tomado por vários conflitos também, vários grupos armados encontram-se no país e realizam diversos ataques, gerando uma crise humanitária. O governo é culpado por discriminar grupos minoritários que alegam ser marginalizados. As revoltas desses grupos aconteceram nos anos de 62,
2000, 2006 e 2012. No território de Mali, já existe uma missão de paz da ONU por meio da Operação Organização das Nações Unidas de Estabilização Multidimensional Integrada no Mali. Em Burundi, né, que é considerado um dos países mais pobres do mundo, né, as consequências de 12 anos de guerra civil são muito fortes. Né? Durante os anos de 93 e 2004, o território sofreu com uma intensificação de conflitos étnicos entre os Hutus, que representam cerca de 85% da população, e os Tutsis, que representam aproximadamente aí 15%. Em 1972, os Hutus levantaram-se contra o poder que estava nas mãos dos Tutsis, sofrendo uma grande represália que deixou cerca de 200 mil Hutus mortos. Em 93, os Tutsis assassinaram o presidente Hutu Melchior Ndadaye, dando início a uma guerra civil entre duas etnias. Em 2006, houve um acordo de paz para cessar fogo, porém a situação do Burundi ainda é complicada, ainda é conflituosa. Na República Democrática do Congo, os conflitos não são apenas de ordem política, também são de ordem econômica, étnica e cultural. A República Democrática do Congo já enfrentou inúmeros golpes de Estado e governos ditadores. A ONU já estabeleceu, sem sucesso, 3 missões de paz nesse território. Os atuais conflitos envolvem principalmente disputas de poder na política e na economia. No país, a presença de diversos grupos armados e governos de países vizinhos acusam o governo congolês de apoiar esses grupos rebeldes. Os conflitos no Congo eles se iniciam em 96 e são provenientes do lado de Ruanda, no qual os Hutus mataram essas 800 mil pessoas, como eu falei agora, quase 1 milhão de pessoas, e seguiram para a República Democrática do Congo. Os Tutsis também migraram para Ruanda com medo de uma nova ofensiva. Após um intenso fluxo migratório, os Tutsis novamente começaram a sofrer represálias por parte dos congoleses e também dos Hutus. Esse cenário deu origem à Primeira Guerra do Congo, nos quais os Tutsis, que voltaram ao poder por meio de Laurent Kabila, acreditavam que era necessário se rebelar contra os Hutus, envolvendo nessa represália todos os países constituídos por essa etnia. Kabila encontrou dificuldade para governar. Sem apoio político, ele passa a enfrentar o descontentamento dos Tutsis, que cobravam o cumprimento das promessas que foram feitas pelo então presidente do Congo. Para demonstrar controle e proteger os Tutsis, Kabila expulsou as tropas de Ruanda e Uganda, dando início à Segunda Guerra do Congo. O conflito só acabou em 2002, com a intervenção das Nações Unidas. Chegando em Angola, o último desses países aí com os principais conflitos, a gente tem um conflito em Angola que se inicia após a independência do país, e durou quase 30 anos. Ela começa em 1975 e termina em 2002, por meio de acordos de paz. Essa guerra ela foi protagonizada pelo Movimento Popular de Libertação da Angola e pela União Nacional para a Independência Total de Angola, que travaram uma luta pelo poder. Considerada uma das guerras mais prolongadas em território africano, teve como vitorioso o Movimento Popular de Libertação da Angola em 2002. Porém, vitimou cerca de 500 mil de pessoas, devastando o território angolano. Bem, sobre as causas e consequências dos conflitos no território do continente africano, a gente pode dizer que o fracionamento desse continente é uma das principais causas das fragilidades dos estados nacionais que ali estão, que foram tomados por conflitos de diversas origens. Geralmente, esses conflitos ocorrem em 3 níveis: local, envolvendo grupos e pequenas comunidades nativas; nacional, envolvendo grupos armados e poder central; e regional, provocado por relações com localidades que vão além do continente. Outras causas para conflitos africanos são a Guerra Fria, a disputa por terras, recursos minerais, crises políticas e divergências étnico-religiosas. As principais consequências desses conflitos são as diversidades étnicas e religiosas, o enfraquecimento dos governos dos estados e o empobrecimento das populações imersas em constantes crises humanitárias, crises econômicas, milhares de pessoas mortas e má assistência à população. A pobreza, infelizmente, é característica de diversos países do continente africano, e a fome é um dos maiores desafios a serem superados.
Nas últimas décadas, pelo menos 20 países da África enfrentaram pelo menos uma vez guerra civil. Foi também constatado que esses conflitos geralmente acontecem nos países que importaram um modelo de construção estatal de um dos colonizadores, né? Ou seja, trouxeram um modelo, né, organizacional das suas metrópoles, das suas ex-metrópoles. Das 14 operações de paz da Organização das Nações Unidas, 7 acontecem na África. Então, pessoal, chegando aí a mais um final de mais um episódio aqui do nosso PodGel. Eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre os conflitos, os motivos que causam esses conflitos no continente africano, né? Como sempre, aguardo feedback, né, os comentários e sempre pedindo para vocês, sigam lá nossa página no Facebook, no Instagram, sigam lá o nosso YouTube, lá o canal no YouTube, que a gente, além de postar os episódios, a gente também coloca outros vídeos. Conto com a interação de vocês, né, para que a gente possa aí fazer um podcast, um podgel cada vez mais legal, né? É para vocês, então aguardo as opiniões, as sugestões, as críticas de vocês. Segue a gente lá para que vocês possam ser sempre notificados. Valeu, pessoal. Até a próxima e estamos juntos.